Olá, gente amada de Deus, nós estamos aí mais uma vez na nossa aula. Na verdade, essa aula aqui é a conclusão do segundo módulo sobre traumas, rejeições, abuso. E agora nós vamos trabalhar princípios que vão aí nos ajudar, nos nortear. Você que tem buscado restauração, você que tem buscado ferramentas para ajudar outras pessoas no processo de restauração, no processo de cura, eu quero apresentar nessa aula princípios para a restauração, princípios que vão ajudar você no processo de restauração, e não só no processo de restauração, mas você ajudar outras pessoas que estão precisando viver processo de restauração na sua vida. A aula, como eu já disse, o objetivo dela é te dar ferramentas e nós vamos trabalhar vários princípios. Antes da gente entrar propriamente nos princípios que falam a respeito de restauração, eu gostaria de apresentar para vocês um entendimento. Sempre as pessoas perguntam: Eurípides, o que realmente precisa, qual é a postura que uma pessoa precisa ter na vida em relação aos processos de restauração? Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito dos princípios de restauração, eu gostaria de falar sobre algumas posturas que a gente percebe que muitas das vezes a gente não possui, a gente não toma por questões diante da questão ligada à restauração. Primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala a respeito de restauração, primeiro ponto que você precisa ter é assumir. Amado, não tem como nós trabalharmos com uma pessoa, não há possibilidade da gente produzir cura na vida de uma pessoa, se essa pessoa não assume o problema que ela está vivendo. Amado, talvez não, né? Um dos grandes inimigos no processo de restauração é uma coisa chamada negação. As pessoas, elas não querem assumir os seus pecados, elas não querem assumir a sua falta de caráter, ela não quer assumir que está profundamente adoecida. A vida está dando sinais. A gente tem um corpo. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas: esse corpo que você tem, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser tratado bem. A Bíblia fala a respeito disso, que quando a gente ama nós mesmos, nós cuidamos do nosso próprio corpo. Pois bem, o nosso corpo, quando ele tem alguma doença que está se desenvolvendo nele, ele vai dar sinais. E um dos principais sinais que você evidencia que você está passando por algum processo de enfermidade é a dor. E a dor, de certa forma, ela tem um benefício maravilhoso no processo de restauração. Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é o seguinte: quem gostaria de ficar um ano sem sentir nenhuma dor no seu corpo? Imagine você passar um ano sem você ter dor de cabeça, sem você ter nenhuma dor. É como se cortasse o nervo do seu cérebro, que produz dor no seu corpo, e você não possuir nenhuma dor mais no seu corpo. Sabe o que aconteceria com você? Com certeza, é muito difícil você chegar vivo até o final do ano. Você sabe por quê? Porque a dor, de certa forma, ela nos protege. Se você estiver andando num lugar onde o sol é muito quente, e você estiver andando assim num solo, num piso muito quente, ou até mesmo você colocar o seu braço em cima de um capô de um carro, e ali aquele metal está pegando fogo, está quente, se você não sentir dor, você vai ter sérios problemas de queimadura. Às vezes você está fazendo comida e de repente a sua mão está ali em cima de uma chama. Se você não sentir um calor imediato, você vai ficar com a mão ali, sua mão vai fritar.
e você vai ter muitos problemas. Para quem não sabe, a hanseníase é justamente um problema no sistema nervoso central. A pessoa perde a sensibilidade do corpo dela e aí ela começa a ter muitas feridas. Então significa que a dor ela cumpre um papel importante no processo de cura. Você jamais saberia que você tem uma enfermidade, algum problema com você, se você não sentisse uma dor. Quantos câncer, quantos tumores são detectados por conta de um desconforto, por conta de uma dor? Presta atenção. Muitas das vezes a nossa casa está dando sinais de dores. A nossa esposa está dando sinal de dores. Os nossos filhos estão mostrando sinais de que existe uma coisa errada dentro de casa. E muitas vezes a gente não quer ler esses sinais. E um dos pontos que as pessoas sempre recorrem para não encarar a enfermidade, não encarar as dores que estão dando sinais na família, é a negação. Você não está tudo bem. Muitas vezes as pessoas chegam até a chamar fé. Na verdade, as pessoas começam até a dar o nome de fé àquilo que na verdade é uma negação. Não, eu tenho fé, não está acontecendo nada, em nome de Jesus não tem praga nenhuma chegará à minha tenda, em nome de Jesus não tem problema nenhum na minha casa, e a casa está dando sinais, sua família está dando sinais de que está todo mundo doente, sua esposa está dando sinais, seus filhos estão dando sinais. E muitas vezes a gente não consegue entrar num processo de restauração justamente por não dar esse pontapé inicial, que é falar, olha, eu assumo que meu casamento está em crise, eu assumo que a minha vida espiritual é uma mentira, eu assumo que eu preciso ser transformado, eu tenho problema sério nessa área, naquela outra área. Querido, não assumir é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no aconselhamento. E aquilo que eu falei da negação, né? Eu estou me limitando aqui e não me aprofundar mais nessa questão de assumir, porque a gente vai trabalhar um outro princípio bem parecido com esse. Segunda coisa que as pessoas precisam tomar postura na vida em relação à sua cura é buscar ajuda. Quando a gente fala a respeito do segundo ponto, primeiro ponto é aquilo que você já viu aí no seu vídeo, assumir. Segundo ponto, buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda daquilo que leva você a estar diante de um processo de restauração. Assumir, não só assumir, você tem que buscar ajuda. E talvez, amado, quando a gente fala de buscar ajuda, fala de humildade, né? Fala de humildade. E a estrutura de orgulho é um dos grandes inimigos para que as pessoas não busquem ajuda. Você assumiu? Busque ajuda. Detalhe, buscar ajuda com a pessoa certa. Você está vivendo um problema de pornografia, você está vivendo um problema de vício, você está vivendo um problema de imoralidade sexual, você está vivendo um problema de adultério. Você vai se abrir justamente com quem tem problema com adultério? Você tem problema de pornografia, você vai buscar ajuda justamente com alguém que também tem problema de pornografia? Amado, no final vocês vão estar vendo pornografia juntos. Então, quando a gente fala de buscar ajuda, é buscar ajuda com a pessoa certa. Eu, particularmente, pelo fato da gente trabalhar com aconselhamento, a gente lida muito com isso. Com a ideia de que só porque você lê um livro falando sobre rejeição, só porque você lê um livro falando sobre cura da alma, só porque você lê um livro falando sobre mudança de caráter, e aí você se sente aí no direito de partir para o aconselhamento. Presta atenção, amado. Aconselhar uma pessoa, ajudar uma pessoa numa crise que ela está vivendo, sem você ter uma experiência, sem você entender se aquilo que você vai lidar na vida da pessoa, você vai saber lidar com aquilo. Você teve uma aula sobre abuso sexual. Querido,
Não queira aconselhar alguém que sofreu abuso sexual se você não saber o que você está fazendo, porque você pode produzir outro abuso nela. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre essa questão de abuso, eu ouvia muitos palestrantes, né? Inclusive eu tinha até uma escola que, vendo a necessidade lá de tanta gente abusada, eu acabei chamando professores para falar sobre o tema. E eu lembro que, no início dessas escolas, o professor começava a ministrar. Nessa época nem eu ministrava, eu apenas organizava o evento, e ouvindo essas pessoas eu fui aprendendo. E no dia a dia, lidando com questões de abuso, com questões de homossexualidade, você vai ter uma aula só sobre esse tema, sobre homossexualidade, a construção da homossexualidade, tanto no menino quanto na menina, tanto no homem quanto na mulher. E eu lembro que os professores davam aula, e chegava em alguns temas, principalmente ligado a abuso, que tinham pessoas que estavam ali sentadas nas cadeiras, assistindo a aula, elas ficavam tão desesperadas, que elas não suportavam ouvir a aula sobre abuso e levantavam e iam embora. Eu várias vezes fui até a pessoa, sentei com ela, falei, não, você tem que ouvir isso, você não pode fugir disso não, vamos lá, vamos sentar lá. E sabia que muitas das vezes eu agi, sem saber que eu estava agindo com abuso na vida da pessoa? Porque muitas das vezes, só o fato da pessoa assistir uma aula de abuso, ela foi tão abusada que ouvir aquilo é esmagador, ela precisa ter tempo para digerir. E o fato de eu ir atrás da pessoa e pedir para ela voltar para a sala, olha, você tem que ouvir, amado, eu estava ali à beira de produzir um outro abuso na vida da pessoa. Então, quando a gente fala de buscar ajuda, você tem que saber a pessoa certa que você vai buscar ajuda. Você não pode buscar ajuda por questões ligadas a divórcio, em quem não vai saber te aconselhar. Amado, quando a gente fala a respeito de divórcio, quando a gente fala a respeito de um marido que está traindo uma esposa, de uma esposa que está traindo o marido, e se a pessoa que vai te ajudar, ela já tem um conceito fechado, não, traiu tem que separar, não, aconteceu isso, tem que separar. Muitas das vezes, quando você busca ajuda na pessoa errada, o aconselhamento que essa pessoa dá para você, porque ela generaliza tudo, ela vai colocar todo mundo como se diz, né, num só balaio, num só patamar, e sentenciar todo mundo. Você tem que saber quem é a pessoa que vai falar a respeito, que vai te orientar a respeito de divórcio. Quem é a pessoa que vai te orientar a respeito de abuso? Sua casa está passando por um abuso, sua esposa está passando por um abuso, seus filhos estão passando por um abuso. Querido, você precisa buscar pessoas corretas. O segundo ponto é buscar ajuda, mas eu faço questão de falar o seguinte, busque ajuda com quem pode te ajudar, não é com quem vai piorar a sua história. Quantas pessoas que eu conheço falaram, pastor, maldita a hora que eu procurei aquele conselheiro. Ele colocou a minha história diante da igreja inteira, pastor. Pastor, eu traí minha mulher, mas Deus sabe o inferno que eu estou vivendo de culpa. Deus sabe o inferno que eu estou vivendo de culpa por ter feito o que eu fiz. Pastor, a primeira coisa que a igreja fez foi expor o problema de uma forma tão terrível que piorou a situação. Eu não estou dizendo que a igreja não, que o pastor, que a liderança, não possa trazer o problema para a comunidade, para a igreja, né? Um pastor, quando ele peca, infelizmente, amado, tem gente que quando ele pratica um adultério, ele está ali entre o ciclo de amizade dele, entre a esposa, o pastor, e ele está ali, ele é um membro de uma igreja. E ele está passando por um processo de adultério, ele passou por uma confissão de adultério, ele tem que confessar para o pastor, esse pastor com muita sabedoria tem que acessar a família dele, a esposa no caso.
Acredito que nem todo filho tem que saber a respeito do adultério de um pai. Acredito que nem toda filha tem condições de ouvir o adultério de um pai. Você pode trazer sobre aquela filha um peso de raiva e de ódio, porque ela pode tomar a dor da mãe. E você pode produzir um outro problema muito mais sério. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas a Bíblia não fala quem é a pessoa que você tem que confessar. Que você tem que confessar pecado, você tem. Que você tem que buscar ajuda, você tem. Mas você tem que saber quem você vai buscar ajuda. Se um membro de uma igreja comete um pecado, ele vai buscar ajuda num pastor, num conselheiro. E esse conselheiro precisa tratar esse problema ali dentro do ciclo de relacionamento dele. Agora, se um pastor adultera, esse pastor é responsável pela igreja. Querido, ele pecou contra a família dele, ele pecou contra a igreja. Então, eu acredito que essa confissão, com muita sabedoria, com um grupo mais fechado, com a liderança dele. Você não pode abrir um problema desse numa membresia de igreja. Tem pessoas fracas na fé, tem pessoas que vão se escandalizar e enfraquecer. A Bíblia fala sobre isso, para a gente não ser tropeço na vida do fraco na fé. Então, acredito que isso pode ser feito dentro de uma liderança. Agora, presta atenção. Pense numa pessoa como eu. Eu não tenho influência só sobre a minha família. Eu não tenho influência só sobre a minha igreja, eu tenho influência sobre o Brasil. Então, o meu campo de confissão, caso eu caísse, seria para a minha família, para a minha igreja e para vários líderes do Brasil. Por quê? Porque esses líderes me chamam para pregar na sua igreja. Como é que uma pessoa vai me chamar para pregar na igreja dele sem ter conhecimento de algum erro que eu tenha cometido na vida? Então, eu acredito que nós temos que assumir, nós temos que buscar ajuda da forma certa em pessoas que vão saber lidar. Mas o terceiro ponto, na verdade, eu até errei ali está errado na projeção. Lá eu falo o primeiro ponto que é assumir, segundo ponto que é buscar ajuda, terceiro ponto que é fugir da aparência do mal. Ali na projeção na projeção está 4, mas ali é o 3. Primeiro, assumir. Segundo, buscar ajuda. Agora que eu fui ver aqui, mas como está sendo gravado, conserte isso aí, por favor. O ponto que eu estou falando terceiro ponto, fugir da aparência do mal. Olha aqui para mim. É aí que o pessoal erra. Você sabia, querido, que é justamente nesse ponto, fugir da aparência do mal, que acontecem os problemas? Porque, na verdade, é o seguinte, tem gente que assume, tem gente que até busca ajuda, tem muita gente que assume, tem muita gente que busca ajuda, mas o problema é a quantidade de pessoas que não fogem da aparência do mal. Querido, é nesse momento aqui que muita gente cai, não consegue cumprir o processo de restauração na vida dele, porque não foge da aparência do mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve problema com garotas de programa, com prostitutas. Vamos imaginar que você teve, assim como eu tive no passado, muitos problemas na área da prostituição. Você acha que uma pessoa que sai da casa dele, entra no carro e vai lá no local onde ficam garotas de programas, como 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 é que fala? Política da boa vizinhança? Não, o ecológico, não, esqueci o nome. Quando você está querendo ser, hoje tem muito isso, Isso, obrigado, o politicamente correto. Quando você quer ser politicamente correto, fala que é a profissional do sexo, né? Então, como os politicamente corretos falam, a profissional do sexo. Você sai da sua, mas é prostituta, como a Bíblia fala. Você sai da sua casa e você vai lá numa prostituta. Isso é a aparência do mal ou isso é ir na direção do mal? Isso é ir na direção do mal, isso não é aparência do mal.
Alguém que sai da sua casa e vai lá no centro de prostituição, ele está indo na direção do mal. Você que tem problema de dependência química, você ir lá na boca e encontrar com aquele traficante que você conhece, isso é ir à aparência do mal ou é fugir da aparência do mal? Isso é a aparência do mal. O que é a aparência do mal? Vamos pensar em alguém que teve problema com prostituição, com mulher, com adultério. A aparência do mal imagine eu pregando numa igreja, terminou o culto 10 horas, geralmente os meus seminários terminam nessa hora, 10 horas da noite, e aí uma irmã me chama e fala assim, pastor, eu estou passando por um problema sério, eu sei que o senhor está indo embora para o hotel, eu moro lá perto do hotel onde o pastor está hospedado. Eu sei que o irmão fulano de tal vai te levar lá no hotel. Posso ir com o irmão no carro, e aí o irmão me deixa contigo lá no hotel, a gente senta ali no sofá do hotel, e aí depois eu pego um Uber e vou embora. Querido, imagine a pessoa que vai me levar para o hotel, vendo uma irmã da igreja entrar no carro, deixando eu naquele hotel com uma irmã, eu estou indo aconselhar aquela irmã. Aquela irmã está indo comigo para um aconselhamento, eu vou sentar na recepção do hotel. Então, eu sei que aquela pessoa está ali comigo para aconselhamento. Mas quem está de fora, aquilo tem aparência de quê, amado? Aquilo tem aparência de adultério. E muitas das vezes, eu como pastor, eu não sei como é que essa mulher é, eu como palestrante. Às vezes o grande fetiche na vida daquela mulher pode ser o fato dela querer transar, ter uma relação sexual com o pregador que está naquele final de semana na igreja dela. E talvez naquele momento que a gente sentar ali para conversar na recepção do hotel, ela vai ser tomada por uma sensualidade que, sinceramente, o cara tem que pensar 2 vezes para ele não entrar num terreno de risco que é cair com essa pessoa. A aparência do mal, amado, é aquilo que você tem que fugir, que na sua maneira de enxergar não tem nenhum problema. Tem sim, meu irmão. Eu não sei qual área você tem que lutar. Eu não sei qual área você tem que realmente assim, vigiar na sua vida. Sinceramente, amado, na maioria dos casos, é na aparência do mal que a gente interrompe o processo de restauração. Tinha um irmão que eu acompanhei ele durante muitos anos, discipulando ele. E ele tinha uma mania assim, de todas as vezes quando ele estava bem, ele tinha que testar se ele estava bem. Então ele tinha muito problema na área da prostituição, ele tinha muito problema na área da dependência química. Ele falava o seguinte, um dia chegou para mim, sabe qual é o meu problema, Eurípides? Quando eu sei que eu estou bem, eu quero dar uma andada no centro de Curitiba para ver se eu vou cair. Mas é óbvio que cai, gente. Querido, eu tenho um compromisso. Eu não fico mais de um final de semana viajando longe da minha família. Se eu chego numa igreja para ministrar, eu ministro sexta, sábado, domingo. E se um outro pastor fala assim, ô pastor, emenda aqui, para você estar comigo no outro final de semana, fica aqui na cidade. Não, querido, eu tenho que voltar para minha casa. E posso falar uma coisa? Voltar para minha casa não é só o fato de eu ter que dar assistência para minha esposa, não é só o fato de eu não ficar distante do crescimento das minhas filhas, ser presente dentro de casa. Não, amado, isso também é um limite para mim. Eu sei dos meus limites, eu sei até onde eu posso ir. E muitas das vezes as pessoas estão brincando justamente com aquilo que não se brinca. Carne não converte. Você já aprendeu isso aqui comigo, uma das minhas aulas. Carne não converte, carne é carne, meu irmão. E eu, particularmente, sou muito consciente disso. Tem coisa que eu sei, que mesmo que eu tenha uma experiência muito genuína com Deus, mesmo que espiritualmente eu esteja pronto, mas a Bíblia fala que você pode estar pronto espiritualmente, mas o que é fraco? A carne, meu irmão. Na verdade, a carne não é nem fraca, né? Ela é muito forte. Quarta postura que você precisa ter no processo de restauração é prestação de conta. Prestação de conta. Lembrando que aí é o quarto ponto,
que na verdade está errado lá. Eu coloquei o terceiro ponto como quarto, mas é primeiro assumir, segundo buscar ajuda, terceiro fugir da aparência do mal e quarto ponto, prestação de contas. Olha aqui para mim. Quem vive processo de restauração não tem como fazer isso sozinho. Ninguém vence pecado sexual sozinho. Ninguém vive vícios sozinhos. Ninguém vive processo de restauração de casamento por conta de adultério ou pecados sexuais sozinho. A maioria não. Todo processo de restauração, põe isso na sua cabeça. Todo processo de restauração, você precisa ser acompanhado por alguém. Você precisa prestar conta. A gente usa uma outra expressão, viver na luz, amado. Quem está na luz está na cruz. Quem está nas trevas está no cão. Quando você traz a coisa para a luz, acabou, meu irmão. Porque o diabo ele habita nas trevas. Enquanto existir áreas ocultas na sua vida, enquanto existir segredos na sua vida, se você não trazer isso à luz, amado, trazer a luz é levar para a cruz, meu irmão. Trazer a luz. E essa questão da prestação de conta é algo muito sério. Porque, estranhamente falando, e eu falo estranhamente porque eu já vivi isso, várias vezes, não só na minha própria vida pessoal, mas no aconselhamento. Estranhamente falando, deixa eu te contar um segredo para você vencer tentação. Você tem tentações na sua vida. Pornografia, masturbação, adultério, seja lá o que for. Vício, né? Mentira, compulsividade. Eu não sei a falta de caráter, os pecados que você enfrenta na sua vida. Mas presta atenção, você sabe o que eu descobri? Que esses pecados a Bíblia chama de paixões. Paixões da carne. Os frutos da carne poderia se resumir como paixões carnais. Estranhamente falando, quando você desenvolve na sua vida uma cultura de prestar conta sistematicamente na sua vida, como eu já disse, eu já aconselhei várias pessoas que elas não conseguiam vencer pecado de tentação, queda, pornografia, ela não conseguia. Mas o fato dela começar, eu comecei a prestar atenção isso na vida das pessoas e na minha vida também, quando eu vivi processo de restauração. Quando você confessa as suas tentações, ou até mesmo as suas quedas, você está vivendo processo de tentação. E aquilo que a gente ensina, é melhor confessar uma tentação do que um pecado cometido. Quando você confessa a tentação, é como se você bloqueasse o pecado. Você vai ter uma aula sobre isso, sobre como o pecado se desenvolve na nossa vida. Tem uma aula que eu vou só trabalhar a respeito disso. Quando você confessa uma tentação, à medida que você vai confessando as suas tentações, à medida que você vai confessando as suas paixões, curiosamente falando, essa paixão ela vai perdendo poder dentro de você. Aquilo que era incontrolável na sua vida, aquilo que era incontrolável comer, aquilo que era incontrolável na pornografia, todas as vezes que você, que na verdade tem que ser mais confessar a tentação do que o pecado, mas se você caiu, confesse. Todas as vezes que você confessa uma tentação, todas as vezes que você confessa uma queda, aquilo vai perdendo aquela paixão dentro de você. Essas paixões da carne, elas enfraquecem à medida que você confessa. É interessante se você caísse, se você tem a prática de ter quedas ligadas à pornografia, à imoralidade, ao adultério, uma vez por mês, uma vez por semana, quando você começa a desenvolver uma prática de confissão de pecados, de procurar o seu discipulador, procurar o seu pastor, procurar o seu líder e confessar o seu pecado, você vai começar a perceber que os espaços de uma queda a outra vai aumentando. Sabe? Igual
contrações de mulher quando vai engravidar, cada vez quando vai chegando ao parto, a contração vai diminuindo, vai ficando mais próxima da outra. Na confissão é o contrário. Cada vez que você confessa um pecado, cada vez que você confessa a tentação para evitar a queda, esses espaços da queda vão aumentando. De modo que aquilo que acontecia com você todo dia, vai começar a acontecer de 2 em 2 dias quando você confessa. Vai começar a acontecer de 4 em 4 dias, de 1 mês. E quando você vê, você vai perceber que aquele pecado não é mais algo constante na sua vida. Pecado passa a ser um acidente na sua vida e não uma prática. Mas você precisa desenvolver essa capacidade da prestação de conta, de confessar, e à medida que você confessa os seus pecados, como eu já disse, isso vai perdendo essa paixão dentro de você. Então, eu queria só trazer esses pontos aí sobre andar na luz, sobre trazer a luz, sobre trazer a luz e assumir e buscar ajuda, fugir da aparência do mal, para a gente poder entrar no nosso conteúdo aí, que é como realmente encontrar restauração. Querido, quando a gente fala a respeito de restauração, da mesma forma que eu trabalhei resumidamente aqueles 4 pontos, agora a gente quer trabalhar mais detalhadamente aqueles 4 pontos. O que é preciso encontrar no coração de alguém? O que é necessário você encontrar no coração de alguém que está desejando transformação e cura? Primeira coisa que a gente tem que encontrar no coração dessa pessoa é humildade. Queridos, não tem como uma pessoa ser restaurada se ela não tiver uma postura na vida de humildade. Humildade, amados, sem sombra de dúvida, é o terreno dos milagres. Essa palavra humildade, ela traduz um vocábulo, né, bíblico, que tem a sua derivação que sugere a mais aflição e uma condição íntima de se entregar a alguém numa aflição profunda. A ideia é como se você estivesse extremamente aflito, extremamente desesperado para poder se humilhar, para poder se lançar, para poder buscar ajuda. Interessante que 1 Pedro 5,6 fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, amado. Querido, muitas vezes a nossa falta de humildade, as pessoas sempre falam: eu não entendo porque aquele pastor não quer me ajudar, eu não entendo porque fulano não quer me ajudar, eu estou aqui, eu fiz tudo errado, tudo bem, eu errei, mas essas pessoas não querem me ajudar. Muitas das vezes, amado, até quando algumas pessoas buscam ajuda, elas buscam debaixo de soberba, elas buscam debaixo de um coração errado. E muitas vezes não é o pastor que não está querendo te aconselhar, muitas das vezes não é o conselheiro que não tem tempo para você. Tem conselheiro, tem pastor que está tão atarefado que ele não consegue organizar a vida dele para atender alguém. Mas você pode, muitas vezes você precisa entender que é Deus resistindo você na vida de alguém. Você está buscando restauração? Então posso falar uma coisa para você: seja humilde, tenha humildade. Restauração começa com humildade e quebrantamento. Lucas 14:11 diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que humilha será exaltado. Querido, Deus não se impressiona com as nossas palavras, Deus não se impressiona com a sua performance, Deus se impressiona com a sua atitude. E que essa atitude seja fruto de um coração quebrantado. Como eu disse, o principal terreno do milagre é a humilhação, é a humildade e o quebrantamento. E isso não tem como você buscar ajuda se você não quebrar essa estrutura de orgulho. Lembra lá de Naamã? O que faltou para Naamã para ele ser curado?
Humildade. Naamã chega lá, pedindo um milagre para o profeta. Então, o profeta Eliseu fala, não quis nem recebê-lo lá na casa dele. Fala, não, fala para ele banhar 7 vezes lá no rio. Ele falou, que história é essa? O cara me pediu para fazer isso, tal, amado. E é interessante que o servo lá de Eliseu, o Geazi, chega para Naamã e fala, Naamã, obedece. Em outras palavras, seja humilde. Seja humilde. A palavra de Deus diz, na hora que Naamã se humilhou, tirou a sua armadura, a armadura fala de estrutura de orgulho, ficou nu, expôs a sua vergonha, porque quando ele tirou a armadura, todo o exército dele, todos os subordinados dele, viu a vergonha dele, viu, porque o texto fala, Naamã era um general de guerra, Naamã era um soldado, Naamã era um líder, porém leproso. Você pode ser a pessoa mais expressiva, sabe, ter uma posição de liderança, e muitas vezes isso é o grande problema no processo de restauração, falta de humildade. Quando Naamã tirou aquela casca, tirou aquela estrutura de orgulho na vida dele, querido, o milagre aconteceu na vida dele. Não tem como nós começarmos um processo de restauração se você não for humilde. Eu conheço um monte de gente que até para pedir ajuda é soberba. Até para pedir ajuda está colocando todo mundo na parede, exigindo que resolva a vida dela. E, amado, vou falar uma coisa para você. Eu sou conselheiro. E muitas das vezes eu resisti à pessoa em não atender ela por conta da estrutura de orgulho dela. Você já viu como é que é casal? O casal está vivendo crise no casamento. Aí chegam os dois, não para buscar ajuda, mas para jogar, para vomitar lá no gabinete pastoral, lá no aconselhamento, o ódio e a raiva que eles têm um do outro. Eles não estão buscando ajuda, eles estão ali usando aquele momento para poder expor seu ódio, a sua raiva. Amado, a gente já pode até fazer isso, mas olha, quer dizer que eu odeio, mas Deus tem misericórdia da minha vida. E quantas vezes a gente escuta, pastor, vou falar uma coisa para você, não dá para viver com essa pessoa, ou ela muda, ou eu separo dela. Então, quando a gente fala dessa transformação, querido, nós estamos falando aí de uma postura de humildade. Segunda postura que você precisa ter em relação ao processo de restauração na sua vida é que restauração começa com uma decisão pessoal na sua vida. Irmãos, falar a respeito de uma decisão pessoal na sua vida é entender que a sua restauração parece uma redundância, né? A sua restauração só começa quando você deseja ser restaurado. Não tem como, você tem que querer. Você tem que querer. Uma coisa que a gente fala, essa decisão de ser curado, a gente fala muito para os conselheiros, é que o desejo de ser curado tem que ser mais daquele que precisa do que daquele que está curando. O desejo de ser transformado tem que ser mais daquele que está ali numa condição de humildade do que eu como conselheiro. Querido, eu como seu conselheiro, eu não posso desejar a sua cura mais do que você. Eu não posso desejar a sua transformação mais do que você. É você que precisa desejar, ir atrás e buscar. Quantas vezes, pedagogicamente, eu falei para a pessoa vir até mim, olha, você teria como vir na minha casa? Você teria como ir para tal lugar? Querido, vou falar uma coisa para você, por que muitas das vezes Deus fala assim com alguém na Bíblia? Saia da tua casa, como foi com Abraão, da casa do teu pai e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. Interessante que quando Deus fala com Abraão, Deus não faz a promessa para Abraão lá em Ur dos Caldeus. Deus não faz a promessa para Abraão quando ele estava naquele lugar, na casa dele. Ele fala, sai para fora. Querido, sair para fora fala de vencer a nossa estrutura de orgulho, ser humilde.
Sair para fora fala de vontade. Trabalhar com a vontade da pessoa é algo que você, como conselheiro, não pode negociar. E muitas vezes a gente, como conselheiro, quer atropelar isso, a gente quer ter mais vontade do que a pessoa. Isso não é assim que funciona. E a Bíblia fala que quando Abraão saiu da casa dele e foi até o local aonde Deus havia falado, lá naquele lugar que Deus falou com ele. Mas Deus poderia ter falado com Abraão lá na tenda. Por que Deus falou com Abraão só quando ele saiu? Você sabe por quê? Porque antes de Deus produzir um milagre na sua vida, Ele tem que olhar dentro do seu coração o desejo de ser transformado. Quantas vezes Jesus faz isso? Quando aquele homem estava lá naquele alpendres, há 38 anos, ele estava mais tempo do que a própria idade de Jesus. Antes de Jesus nascer, ele já estava lá. Ora, amado, se ele estava lá há 38 anos, aquele homem devia ter pelo menos mais de 50 anos, né? Porque não chegou criança naquele lugar lá. E a Bíblia fala que Jesus chegou para ele e fez uma pergunta, para ele e para várias pessoas: queres ser curado? Você tem desejo de ser transformado? Querida, essa palavra, só essa pergunta de Jesus, ela tem um peso de transformação, de princípios de cura maravilhoso. Você deseja ser transformado? Porque muitas das vezes, amada, a postura que você tem mostrado na sua vida mostra que você não quer cura. A sua falta de desejar a cura já está mostrando que você não quer. E aquele homem, quando Jesus chega para ele e fala, você deseja ser curado? A primeira coisa que sai na boca dele não é, sim, Senhor, eu quero. Ele fala assim, eu estou aqui há 38 anos. E todas as vezes que eu vou, que um anjo desce, e as pessoas que estão em minha volta aqui, alguém entra na minha frente, é o tanque de Betesda, né? Alguém entra na minha frente, pula na minha frente, toma o meu lugar e é curado antes de mim. Querido, Jesus não perguntou para aquele homem o que está acontecendo com ele. Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ser curado. A primeira coisa que ele fez foi justificar porque ele estava daquele jeito. A primeira coisa que ele fez foi colocar a culpa em alguém. A primeira coisa que ele fez foi jogar nas costas de alguém por que ele não era curado. Então presta atenção, amado. Quando a gente fala de restauração, você precisa entender que a postura tem que ser sua. Ah, mas a minha mulher que não me ajuda. É você que tem que tomar uma postura diante de Deus. Ah, mas ninguém me ajuda nessa igreja. Posso falar uma coisa para você, querido? Existem dezenas de lugares nesse Brasil, dezenas não, centenas de lugares nesse Brasil, que você pode parando de ficar inventando desculpas de que sua igreja não trabalha com libertação, que a sua igreja não trabalha com cura interior, que a sua igreja não trabalha com saúde emocional, que a sua... Mas tem dezenas, tem lá em BH, lá com a Moriá, lá com a pastora Ivonete, lá da Lagoinha, tem Almirante Tamandaré, que é a base onde eu faço parte lá, dezenas de escolas, querido, nós temos um monte de escolas de restauração no Brasil. Tem lá em Vitória com Alcione Emerick, lá o Secrai. Dezenas, você pode aí no seu telefone, na sua internet, e digitar escolas de cura. Você vai lá, você passa uma semana, você passa um mês, você passa 20 dias. Então tem que tomar uma decisão. O problema é que a gente fica inventando desculpas, sinceramente. Os empecilhos que a gente coloca na vida é tudo desculpa para a gente não assumir que falta realmente uma decisão pessoal na sua vida. Tome a decisão de ser curado. Pare de inventar desculpas. Pare de transferir responsabilidade. Ah, eu não sou curado por conta de fulano. Outra postura que você precisa ter em relação à sua cura é aquilo que a gente fala que é o enfrentamento. Querido, falar de restauração é falar de um ponto muito difícil na vida das pessoas, que é o enfrentamento. A maioria, presta atenção,
A maioria dos problemas que você vive, dos traumas que você vive, das rejeições que você vive, das dores que você vive, você carrega isso dentro da sua alma e você continua sempre carregando isso dentro de você, principalmente pelo fato de você não enfrentar o que tem que ser enfrentado. Querido, pecado, rejeição, traumas, não se resolve no silêncio. Doenças da alma, rejeições, abandono, isso tem que ser tratado, tem que ser enfrentado, tem que ser tratado, tem que ser deixado na cruz. Mas isso não se faz sozinho. Quanto mais você se fecha, mais você alimenta isso na sua vida. O que mais sustenta o pecado, o que mais sustenta o vício, é o medo de se abrir. Nunca haverá cura se nós não perdermos definitivamente esse medo de falar. E na verdade, assim, se a gente não aprender a falar, expor isso, colocar isso para fora, toda restauração, se você pudesse até repetir isso comigo, toda restauração precisa passar pelo processo do enfrentamento. Aquilo que não é enfrentado não é tratado. Aquilo que não é exposto não é tratado. Enfrentar o que precisa. Aí a gente cai, a gente vai para um outro princípio que daqui a pouco eu vou falar para você, que é a exposição. Mas deixa eu te contar uma história. Tem uma mulher, ela morreu, já tem uma missionária, ela já morreu tem 5 anos. Ela chamava Corrie ten Boom. Para quem não sabe quem foi a Corrie ten Boom, a Corrie foi uma mulher de Deus. A família ten Boom era dono de uma loja de pedras preciosas, relógios, né? E ela tinha uma loja na Polônia, né? Essa loja lá na Polônia, ela vendia, a família dela, o pai dela e a irmã dela. Como era uma família cristã, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, porque eles eram cristãos, e eles vendo os judeus sendo massacrados na Polônia, eles começaram a esconder judeus no porão da casa deles, né? É um livro maravilhoso chamado Refúgio Secreto. Tem até um filme antigo chamado Refúgio Secreto. Eu acho que você consegue achar na internet lá, até 0800. É um filme muito antigo chamado Refúgio Secreto. E eles começaram, essa família começou a esconder pessoas no porão da casa deles. Até que os alemães lá, eles conseguem descobrir que aquela família estava escondendo os judeus. Toda a família ten Boom foi enviada para o campo de concentração. Lá, resumidamente, rapidamente, a irmã dela morre, o pai dela morre logo na primeira semana lá na câmara de gás, e ela vive durante muitos anos ali, durante muito tempo naquele campo de concentração. E tem um momento que a irmã dela está até morrendo nos braços dela, se eu não me engano, ela morreu de pneumonia. E ela com raiva, tendo ódio dos judeus, a Corrie, e a irmã dela falando: Corrie, não existe abismo mais profundo que Deus não seja profundo. Corrie, não existe abismo profundo que Deus não seja mais profundo. Corrie, da mesma forma que nós escondíamos os judeus lá na nossa casa, se esconda em Deus no meio dessa tragédia. Busque refugiar em Deus no meio dessa tragédia que nós estamos vivendo aqui. A irmã dela morre, acaba a guerra, a Corrie sobrevive ao campo de concentração, vai para a cidade dela, né, como sobrevivente do Holocausto, e ela vai viver na cidade dela, e ali, depois de alguns anos, ela recebe um chamado de Deus para a vida dela. E esse chamado é que ela ia para missões, ela ia pregar em todos os continentes da terra. Quem conhece Corrie ten Boom, quem leu o livro da Corrie ten Boom, sabe que ela pregou para
todos os continentes do mundo, falando do amor de Deus e como ela sobreviveu no campo de concentração. E ela conta que ela ficou muito feliz, ela tinha nisso, ela estava no campo de concentração, ela estava na Alemanha, e ela fugiu da Alemanha, foi viver nos Estados Unidos, e até porque foi muito traumático, né, horroroso que ela viveu no campo de concentração, ela fugiu para os Estados Unidos. E ela está ali feliz da vida, e um jovem, bem jovem, ela também era jovem nesse período, bateu na porta da casa da Corin, levando para ela um presente. O nome desse jovem era Loren Kaniher, o fundador de Jovens com a Missão. E o Loren Kaniher chegou ali para a Corin, ela ficou toda feliz, ele chegou para a Corin Ten Boom e deu para ela uma mala e falou assim, olha, Deus falou lá na minha casa que era para me levar essa mala aqui, porque com essa mala você ia pregar o evangelho por todo o mundo. Ela falou que ela ficou feliz da vida, porque agora tinha confirmação de Deus do chamado dela. Aí o Loren Kaniher falou assim para ela, só que tem uma coisa, Cory, Deus falou para você começar o seu ministério na Alemanha. Você vai voltar para o lugar onde você foi humilhada e matar a sua família. Ela falou, não, Deus, você não vai fazer isso comigo, não. Não, naquele lugar eu nunca mais volto. O Loren Kaniher falou, Cory, é na sua humilhação, é na sua vergonha, onde você mais foi envergonhada, onde você mais sofreu, é lá naquele lugar que o seu ministério começa. Ela foi obediente a Deus e fez uma cruzada de pregação na Alemanha, e ela conta que no primeiro dia estava lá pregando numa praça pública, muita gente ouvindo, já tinha passado todos aqueles horrores da guerra, e ela estava pregando, de repente, quando ela faz o apelo, me vem um homem na direção dela. Ela lembrou na hora, era justamente o homem que mais violentava ela no campo de concentração. Aquele homem veio chorando na direção da Cory, aquele homem não sabia que se tratava de Cory Ten Boom, ele não lembrou dela, e ele veio chorando, pedindo oração, ela falou, não, Deus, esse homem não, Deus falou, enfrente a sua Alemanha. Enfrente a sua Alemanha, enfrente o seu medo, enfrente a sua dor, enfrente o lugar que você tem mais raiva e ódio, é ali que eu vou começar a cura na sua vida. Amada, a história diz que ela foi na direção daquele homem, quando ela colocou a mão na cabeça daquele homem, a história diz que ela conta como se fosse uma energia entrando nela, e ela sentiu o amor de Deus invadindo o coração dela. Amado, tudo que não é enfrentado na sua vida te paralisa. Você tem que enfrentar seus medos, enfrentar seus pecados, enfrentar sua deformidade, enfrentar seu passado vergonhoso. Tem que enfrentar, amado. Enfrentar é assumir que você errou, enfrentar é não justificar os seus erros, enfrentar é se colocar diante da sua família e falar, olha, eu faltei caráter, eu não tive hombridade, enfrentar a sua dor também, enfrentar a dor do abuso, enfrentar a dor da rejeição, enfrentar o abandono e colocar isso para fora e vomitar. E quando a gente enfrenta, a gente passa para outro princípio, que é o princípio da exposição. Querido, esse princípio aí que eu menciono agora, a gente falou do enfrentamento agora, presta atenção, a exposição é o próximo passo que você precisa enfrentar no seu processo de restauração na sua vida. Exposição, querido, está aí agora um desafio também na nossa vida, porque qual foi a primeira coisa que o Adão fez quando pecou no Éden? Ele se escondeu, amado. Ele se escondeu. E é interessante quando a gente fala de se esconder, né? Quando esse Adão, ele esconde, ele não assume realmente a sua vida de pecado, o pecado que ele cometeu, e ele se esconde atrás daquele arbusto. É curioso que
Sempre nós estamos querendo achar alguma coisa para nos esconder atrás, para não enfrentar os nossos pecados. Muitas vezes a gente se esconde atrás de uma amizade, muitas vezes a gente se esconde atrás de um ministério, muitas vezes a gente se esconde atrás do ativismo de trabalho. Amado, por trás de muito ativismo, muitas das vezes tem até pecado oculto. Tem muito pastor, tem muito líder, que ele não para de trabalhar, de fazer, para não ter que enfrentar o que tem que ser enfrentado. Expor a nossa vida, expor a nossa dor, expor a nossa história, expor a nossa culpa. Claro que isso não é fácil, amado. Expor pecado não é fácil. Foi exatamente isso que Adão fez, ele se escondeu, e esse processo a gente repete ainda na vida. E o mais interessante é que essa postura de se esconder do Adão estava diretamente ligada ao medo dele. O problema, amado, sempre será o medo de se expor. Sempre será. Nós seres humanos, a gente gosta das nossas máscaras, né? A gente gosta de nos esconder de atrás de alguma coisa. E, sinceramente, onde não existe transparência, aquilo que eu falei lá no quarto ponto, viver na luz, onde não existe transparência, não existe liberdade. Onde não há transparência, não há liberdade. Se não existir transparência, não vai existir liberdade. Restauração é um processo de crescer em transparência. Quanto mais você cresce em transparência, quanto mais você expõe a sua vida, quanto mais a transparência, maior é a exposição. Desculpe, quanto mais a exposição, maior a restauração. É interessante, à medida que Jesus vai indo para a cruz, ele vai arrancando a sua roupa. Quando Jesus vai para a cruz, amado, ele está completamente nu. Aquele paninho que a gente vê lá nos crucifixos católicos, aquilo ali é mais um tratado de educação, de ética. Mas Jesus não ficou daquele paninho nele. Jesus ficou nu. Presta atenção. Se Jesus Cristo tratou o pecado da humanidade expondo a nudez dele, posso falar uma coisa para você, comigo e com você não vai ser diferente. Se a gente não expor as áreas de vergonha da nossa vida, nós nunca seremos tratados. Se a gente não expor as nossas fraquezas, igual eu falei para você aqui, por que eu não viajo sozinho? Por que eu não fico muito tempo fora de casa? Porque eu sei da minha fraqueza. Eu sei da minha fraqueza. Amada, a sua casa é um lugar de segurança que você se sente. Quando você vai lá para fora, você fica exposto. Você enfrenta nesses hotéis, as pessoas vivem falando assim, eu queria tanto pregar, eu queria tanto ter essa agenda pelo Brasil, amado. Eu sei o que eu passo em hotel. Se eu não tiver resolvido, amado, se eu não tiver resolvido, eu não vou dar conta de lidar com nenhum dia. Mas ao mesmo tempo que eu falo que isso tem que ser algo muito resolvido dentro de você, eu também exponho, você sempre vê isso, que eu exponho as minhas dores, eu exponho que realmente nós somos fracos, e que a gente precisa saber até onde podemos ir no nosso limite. Querido, fortalezas demoníacas, o diabo, essas fortalezas, o que o diabo arma em você, as fortalezas que a Bíblia fala que são construídas na sua mente, elas existem por ausência de transparência. Quanto mais transparente você mais forte espiritualmente você fica e as fortalezas da mente vão sendo destruídas. Enfrentamento significa se expor, colocar para fora, abrir o seu coração. E como é que isso funciona? Eurípides, como é que funciona então isso? Falando. As pessoas sempre perguntam para mim, Eurípides, qual é o grande segredo para a restauração, para a cura? De tudo que eu falei aqui para você, humildade,
enfrentamento, tudo isso. Qual é o principal ponto de todos que produz cura no ser humano? Falar. Querido, se você não abrir a sua boca para alguém que saiba te ouvir, expor a sua dor, expor a sua raiva, expor o seu pecado, a cura não brotará. Com certeza, muitas áreas da sua vida, elas não prosperam justamente pelo fato de você viver no ocultismo, eu sei que a expressão é pesada, mas nessa obscuridade da sua vida. Ninguém acessa a sua intimidade, ninguém sabe dos pecados que você vive na sua alma, sua esposa não sabe, sua liderança não sabe. Querido, existem segredos no nosso casamento que a gente não se abre. Existem segredos na nossa sexualidade que a gente não abre. Existem segredos na nossa finança, na nossa liderança. E quanto mais esses segredos existem, mais as fortalezas espirituais se tornam mais fortes. Interessante que o Salmo 32:5 fala: eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Olha só Salmo 32:5. Salmo 32:5. Eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. E aí, amado, a gente caminha naquilo que eu falo, que seria aí com certeza o ponto culminante do processo de restauração na vida de alguém, que é o arrependimento. Querido, esse próximo ponto aí que eu quero trabalhar com você, onde fala sobre arrependimento, é o ponto central. Sem arrependimento, não há possibilidade de conclusão de restauração. Mateus 5,4 fala o seguinte: bem-aventurado, outra tradução fala felizes, os que choram, porque eles serão consolados. Sabia que essa palavra, felizes os que choram, no original essa palavra chorar é a mesma expressão usada quando Jacó chorou pelo seu filho José, quando chegou a falsa notícia que ele tinha sido morto, dilacerado por bestas feras, quando os seus irmãos chegaram até ele falando que ele foi morto. A expressão ali no hebraico que traduz o choro de de Jacó, é a mesma expressão que diz aqui, felizes os que choram. É uma dor tão profunda, é um choro tão profundo, que se compara ao choro de um pai que perdeu o próprio filho. Só que, curiosamente falando, quando Mateus usou essa palavra chorar, o texto no grego significa também chorar de arrependimento. Chorar de arrependimento. Na mesma dor que a perda de um filho. Quando a palavra de Deus diz felizes os que choram, o texto está dizendo esse choro de arrependimento, esse choro de quebrantamento, esse choro da tristeza, como diz em 2 Coríntios 7,9, a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento. Olha aqui para mim, querido, não há possibilidade de alguém dizer que está vivendo arrependimento se ele não está triste, amado. Triste. Não tem como, amado, você não praticar um pecado que você não fica o dia inteirinho, até depois de pedir perdão. Deus, tem misericórdia. Deus, eu estou envergonhado. Deus, eu estou envergonhado. Amado, por isso que esse ponto é muito sério. Sabe por quê? Porque o arrependimento é um princípio inegociável em todo o processo de restauração.
Inegociável. Você está buscando ajuda? Você tem problema de trauma? Pastor, então você está dizendo para mim que mesmo que eu tenha sido abusada na minha vida, mesmo que eu tenha sido maltratado, eu preciso me arrepender? Amado, tudo aquilo que fizeram de errado com a gente no passado, a gente vai reproduzir isso também na vida de alguém. A gente reproduz isso nos nossos filhos, na esposa, no marido, nas nossas relações. E não é porque fizeram algo errado com você que você não vai ter que pedir perdão pelo que você está também reproduzindo na vida de alguém. Porque da mesma forma que alguém fez algo errado com você, a sua dor, a sua raiva, isso produziu na vida de alguém também isso. E você está produzindo na vida de alguém que também foi ferido por você. Então, todo o processo de transformação tem que contemplar o arrependimento. Quando a gente fala de arrependimento, amado, nós estamos falando de reconhecer debilidades, manias, esquisitices, vícios, relacionamentos abusivos. E não tem como, querido, eu atender alguém se eu não perceber que essa pessoa está arrependida pela vida de pecado, pelos erros, pelos comportamentos adoecidos que ela nutre na sua vida. Restauração começa em reconhecer o seu comportamento adoecido. Arrependimento fala de pecado. E não é possível ajudar alguém sem antes essa pessoa ter consciência de pecado. Eu sempre ensino isso. Às vezes eu estou ministrando em algum seminário, aí sempre uma mãe chega, principalmente quando é aula de homossexualidade, falando a respeito de comportamentos homossexuais, masculino e feminino, carência, vícios. E aí chega sempre uma mulher, geralmente a maioria das vezes é uma mulher. Pastor, o senhor poderia, eu ouvi na sua palestra, eu descobri que meu marido, meu filho é muito doente. Vai ter ali um homem que me procura, e são raras as vezes. Geralmente o homem não procura ajuda. A gente é assim até na nossa saúde, a gente só vai procurar ajuda quando a gente está morrendo. Mulher procura ajuda toda hora. Homem só vai procurar ajuda quando a mulher já está abandonando. Ele não procura ajuda quando o casamento está em crise. Ele procura ajuda quando a mulher sai de casa. Quando a mulher sai de casa, o cara começa a entrar em pânico. E a maioria das pessoas que me procuram ajuda são mulheres, não são homens. Mas geralmente as mulheres chegam para mim falando o seguinte: pastor, o senhor poderia ligar para o meu filho? Eu queria que ele te ouvisse. O senhor tem como marcar um aconselhamento com ele? Primeira coisa que eu falo: minha irmã, está aqui meu WhatsApp, fala para ele me ligar. Primeiro que eu estou trabalhando com aquele primeiro ponto lá, que é humildade. Depois eu estou trabalhando com aquele segundo ponto, que é buscar ajuda. Buscar ajuda. Ele precisa ir na direção. Ele precisa ir, ele precisa assumir. E para assumir tem que acreditar, tem que crer que está errado. E muitas vezes a pessoa ela não está indo porque ela quer. Ela está indo porque a mãe mandou, porque o marido mandou. E geralmente eu falo, está aqui meu telefone, fala para ele entrar em contato comigo. Quando uma pessoa entra em contato comigo, o pessoal vai descobrir esse segredo meu. Na maioria das vezes eu não atendo na primeira vez. Como eu tenho muita atividade, eu não estou mentindo, eu tenho muita coisa. Eu tenho coisa para fazer todo dia. Eu costumo falar que desde o momento que eu me converti a Jesus Cristo, não teve um único dia que eu não sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Nunca vivi na minha vida, mesmo nessa pandemia, você que está vendo esse vídeo, nós estamos no ano de 2020. E no ano de 2020, a gente está vivendo, no ano de 2020, uma pandemia no planeta Terra. E a gente está dentro de casa. Eu, particularmente, nesse tempo de pandemia, eu não fiquei um único dia que eu não tivesse alguma coisa para fazer. É um livro que eu tenho que escrever, é um estudo que eu tenho que elaborar, é uma série de mensagens que eu tenho que elaborar. Minha cabeça funciona assim, meu irmão. Eu sou um cara que eu não consigo imaginar na minha vida um único dia que eu não tivesse uma atividade para fazer. É claro que eu tenho meu tempo com a minha família, é claro que eu tenho meu tempo com as minhas filhas, é claro que eu tenho meu tempo de sentar na mesa, de almoçar, de ter tempo com a família. Não é aquele ativismo louco, é uma atividade com propósito. Eu não fico ocioso sem saber o que fazer na vida. Pois bem,
Quando a gente fala a respeito de pessoas que não tomam uma postura, elas não entendem que elas precisam ter uma postura radical de buscar ajuda. E muitas das vezes, quando a pessoa me liga, eu falo, olha, você poderia ver semana que vem esse atendimento? Na maioria das vezes, eu faço isso. Sabe por quê, querido? Porque essa semana está muito cheia, e toda semana a minha semana está cheia. Mas se eu quisesse, eu dava um jeito ali de atender a pessoa, mas eu faço isso. Em muitos casos eu fiz isso, nem todos, porque em alguns casos eu já conheço a pessoa. Eu estou testando nela a perseverança na vida dela. Se ela realmente quer cura. Ô pastor, mas beleza pastor, mas eu percebo que a pessoa está exigindo de mim. Pastor, mas não teria o tempo, não teria. Quando a pessoa fala assim, não, então tá pastor, obrigado. Primeiro, muitas vezes é falta de humildade. Outra vez é falta de interesse, falta de vontade. Ela não quer enfrentar. Só que eu nunca vou atrás da pessoa. É a pessoa que tem que ir atrás de mim. O que significa, amado? Quando a pessoa está diante de mim, primeira pergunta que eu faço para ela, eu já sei o caso, se é homossexualidade, se é adultério, se é vício. Eu falo, você está me buscando porque fulano pediu para você vir aqui, ou porque você reconhece que precisa de ajuda e tem consciência que aquilo que você está fazendo é pecado. Se a pessoa fala assim, pastor, eu estou com a minha vida destruída, eu preciso de ajuda. Opa, uma luzinha boa acendeu. Mas eu já tive casos que a mãe levou o filho chegou na minha frente, sentou na minha frente, falou o seguinte, pastor, eu cheguei para a pessoa e falei, se você está aqui porque você quer ou porque a sua mãe trouxe você? Não, é porque minha mãe trouxe eu, minha mãe me trouxe aqui. E ele estava vivendo a homossexualidade. Você disse para sua mãe, você está com 18 anos, você falou que agora que completou 18 anos, você quer ter uma vida gay. O que você acha disso? Não acho isso nada de errado, eu acho isso uma palhaçada, minha mãe vir conversar isso comigo e me trazer aqui para conversar com o senhor. Eu olhei para ele e falei assim, você gosta de Netflix? Ele fez assim, gosto. Qual seriado você mais gosta? Eu gosto de, na época ele falou, The Walking Dead. Eu falei, então vamos ver uma temporada? Vamos ver um episódio? A gente sentou e foi ver um episódio de The Walking Dead. Amado, o que eu tenho para conversar com uma pessoa que não tem consciência nem que aquilo que ela está fazendo é pecado? Eu não tenho que conversar com uma pessoa que não tem consciência de pecado, gente. A Bíblia fala, Jesus fala, eu vim para aqueles que estão doentes. Para que eu vou aconselhar uma pessoa que não tem consciência de doença? Para que eu vou aconselhar uma pessoa que não tem consciência que está doente? Amado, a pessoa tem que ter consciência que a vida dela está em pecado. Às vezes eu vejo os crentes fazer? Vai lá para as passeatas gay, vai lá ficar gritando no meio do povo, vocês vão para o inferno. Amado, vou falar uma coisa para você. Se a pessoa não tem consciência de pecado, amado, para que eu vou lá naquele lugar, falar para aquele povo, eu vou fazer aquele povo escarnecer o evangelho? Você está diante de uma pessoa que particularmente eu acho perda de tempo, e em certos lugares, falar para um povo que eles não estão nem aí para nada, a não ser que você estrategicamente, às vezes você está ali estrategicamente para fazer algum ato de caridade, de amor, percebe? E aí você vai naquela conversa e começa a puxar assunto com alguém, mas bater na cabeça do cara, o cara que não está pedindo ajuda. Eu nunca vou na direção de alguém que não esteja pedindo ajuda, meu irmão. Quando a gente fala a respeito disso, e eu até quero mencionar esse texto lá de Lucas 5:31, Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos ao arrependimento, mas eu vim para chamar pecador. Amado, se a pessoa não assumir que é um pecador, se a pessoa não assumir que está numa vida de imoralidade, que o casamento é uma mentira, que a vida é máscara,
que ele é robozinho, ele só reproduz. Aquilo não nasce do relacionamento dele com Deus, aquilo não nasce de uma vida de quebrantamento, e aquilo não nasce de uma vida genuinamente convertida. Mas não tem como. Eurípides, gente convertida cai em pecado, cai. Gente convertida cai em pecado, gente convertida peca, gente convertida... Só que a postura é que muda, é que fala, amado. É a postura que você tem diante do pecado que vai mostrar isso. Semana passada, eu elaborando um estudo que eu estou dando toda semana no meu canal do Instagram, sobre o Sermão da Montanha, eu achei curioso essa passagem bíblica aqui, olha só. Mateus 27, 3 a 5 diz o seguinte, Mateus 27. Então Judas, ouça comigo esse texto aqui. Então Judas, o que traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe chorando de remorso. Presta atenção, tem tradução que não traduz remorso, sabia disso? Tem tradução que traduz arrependimento. E no original, tem textos que traduzem arrependimento. A gente sabe que é remorso, mas o texto no original, muitos textos traduziram como arrependimento. Então Judas, o que traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, chorando, de remorso, de arrependimento, as 30 moedas de prata, aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Está contigo. E ele, atirando as moedas no templo, retirou e foi se enforcar. Você sabe por que eu acho isso extremamente sério? Porque olha só, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Judas buscou em choro arrependimento. Você concorda comigo? Se ele estava sentindo remorso, a Bíblia fala que chorando teve remorso, chorando se arrependeu. Ele não só fez isso, como ele enfrentou, olha só o princípio do enfrentamento. E ele foi atrás daqueles que erraram com ele enfrentou, ele não ficou lá no mundinho, não, ele foi lá nos caras, ele enfrentou. Amado, o Judas, ele viveu todas as fases de transformação. Ele devolveu a moeda do pecado dele, ele chorou, ele enfrentou e ele jogou fora aquilo que ele pegou como pagamento. E ele chegou a dizer que Jesus era inocente. O que levou esse moço a se matar então? Sabe por quê, amado? Ele viveu todos os passos em direção da restauração. Mas a pergunta é, por que então Judas se matou? Sabe por quê, amado? Presta atenção. Porque existe uma diferença enorme entre Judas e Davi. Judas e Davi. Existe uma diferença enorme entre Judas e Pedro. O Pedro foi pescar. Você sabe por que eu interpreto a pesca de Pedro? Era Pedro falando o seguinte: eu preciso assumir alguma coisa na minha vida. Eu não prestei para ser pregador, eu não prestei para ser seguidor de Jesus, mas eu pelo menos vou pescar na minha vida. O Pedro teve uma postura na vida e ele também foi chorar os pecados dele. Por que eu uso o exemplo de Judas e Davi também? Porque quando Davi pecou e ele foi confrontado lá pelo profeta Natã, e a hora que ele foi confrontado, ele não orou a Deus pedindo para ser livre da espada. Ele não orou a Deus pedindo para Deus restaurar o ministério dele. Ele não orou a Deus pedindo para Deus restaurar o governo dele, o reinado dele, a autoridade dele. Sabe qual foi a oração de Davi? Deus, o Senhor pode me tirar tudo. Eu pequei. E o meu pecado está diante de mim. Não é a espada que está diante de mim.
não é os meus inimigos que estão dentro de mim. Deus, que eu estou diante de mim aqui é o meu pecado. Ele não estava vendo inimigo, ele não estava vendo espada que Natã falou que nunca faltará na casa dele. Ele não estava preocupado se o reino dele ia ser tirado. A única coisa que ele disse: pequei contra ti, e o meu pecado está diante de mim. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Talvez esse seja o ponto principal entre Davi e Judas. Porque Judas, possivelmente, ou até mesmo com certeza, estava preocupado com reputação e postura. Reputação e como é que seria? Ele estava diante dos privilégios que ele ia perder. Ele estava pensando na reputação dele, ele não estava pensando na agressão, no ataque ao caráter de Cristo e ao ataque ao caráter de Deus. Davi, quando ele pecou arrependido, porque aquilo ele feriu o coração de Deus, e o Espírito de Deus poderia até ser tirado da vida dele. Essa é a diferença, amado. Essa é a diferença. Quando nós falamos a respeito de pecado, nós estamos falando justamente arrependimento, nós estamos falando justamente a respeito disso. Lembra do filho pródigo? Amado, se tem um moço que não me impressiona é o filho pródigo. Porque eu não creio que o filho pródigo voltou para a casa do pai querendo o relacionamento do pai. Ele estava querendo comida, porque lá ele passou fome comendo comida de porco. Ele falou assim: voltarei para a casa do meu pai, porque lá tem comida. Ele não voltou falando: lá tem meu pai, eu preciso me relacionar com ele. Não, me faça nem que seja de empregado, mas me dá comida. O filho pródigo, amado, ele não queria o relacionamento do pai. Mais uma vez mostrou que ele queria só benefícios. Lembra lá do Saul? Saul, quando ele vem trazer toda aquela mentirada lá dos reinos, que era para ele matar, ele pegou e veio com uma mentira para Samuel, ele falou assim: Samuel, eu estou aqui chorando diante de ti, me leva diante do povo e fala que eu estou arrependido. O que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com posição. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe por que as pessoas não se arrependem? No genuíno arrependimento, você sabe o que não é um genuíno arrependimento? É alguém que está o tempo todo preocupando com o que as pessoas vão pensar dele. Você já teve a experiência de pregar em presídio? Com todo respeito, se você está ouvindo essa mensagem, está dentro de um presídio, eu espero que você não tenha esse coração, ou se você tem algum parente dentro de um presídio. Mas você sabe o que acontece no presidiário? Você vai lá pregar para ele. Presidiário é o camarada mais fácil de converter. Porque a vida dele já está exposta. Ele não tem como mentir. Ele está ali preso por algum crime que ele cometeu. Quando você prega para presidiário, a maioria converte. Mas quando ele sai dali, ele volta a cometer o mesmo crime. Porque não houve arrependimento. Aquilo que João Batista fala: vocês têm que produzir frutos, é digno de arrependimento. Arrependimento tem que ter fruto. Arrependimento tem que ter evidência de transformação. Arrependimento, você tem que olhar para uma pessoa que viveu arrependimento e falar: olha, eu estou vendo fruto na vida dessa pessoa. Você vai ver muito isso em aconselhamento para casais. O cara chega para você dizendo que está mal, porque maldita a hora que ele confessou o adultério para a esposa dele. Ah, pastor, maldita a hora que eu fui confessar esse adultério, porque na hora que eu confessei esse adultério, minha vida virou um inferno, pastor. Minha vida virou um inferno. Minha vida virou um total inferno. Porque, pastor, lá na minha casa, ninguém me respeita mais, pastor. Ninguém me considera mais. Ninguém me ouve, maldita a hora que eu confessei. Então, vem cá. Você está dizendo que você está triste pelos benefícios e privilégios que você perdeu por conta do seu pecado? Ou você está triste porque você sabe que você machucou o coração de sua família? Você quer restaurar os relacionamentos. Você não está querendo restaurar o relacionamento, você está querendo restaurar a sua posição. Você está querendo restaurar a sua autoridade. Amado, quando você comete um pecado, um adultério na sua vida e você quer viver restauração, se tem uma coisa que você não tem que estar preocupado é com posição, com autoridade. Você está preocupado naquilo que Davi falou: Senhor, me tira tudo, me tira o reinado, me tira a autoridade, mas não tira de mim o teu espírito. Arrependimento genuíno é quando você chora a dor de um pai que perdeu o filho.
É a dor de chorar por ter perdido a presença do Espírito Santo na sua vida. É a dor de chorar por ter perdido os amigos que olham para você e vê você como exemplo de vida. É a dor de chorar de um filho, de uma filha, que agora perdeu a referência de que existe homem que não adultera, que não é mentiroso. É a dor de saber que você produziu no coração da sua filha o fato dela não acreditar que existe mãe saudável. Amado, todas as vezes quando eu estou diante do pecado, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Deus, minha esposa e meus amigos. Eu não posso fazer isso. Eu não estou aqui, Deus, longe de mim a soberba. Eu acredito que existem milhares de pessoas nesse Brasil que se sentem mais santos me ouvindo, que se sentem mais próximos de Deus, meditando numa palavra, num vídeo que eu compartilhei. Quantas mensagens eu recebo, pastor, essa mensagem produziu isso na minha vida. Semana, meu Deus, eu ganhei a semana passada, uma jovem, ela falou, olha, eu acabei de ouvir a sua ministração aqui no seu Instagram, sobre pobres de espírito, e eu quero voltar para o Senhor. Eu descobri que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Amado, meu Deus, agora você imagine, se eu me entregar ao pecado, se eu me deitar com uma mulher que não seja minha esposa, se eu escandalizar a igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus tem misericórdia, longe de mim isso. Quantas pessoas serão machucadas? Então presta atenção, o verdadeiro arrependimento é quando você fica triste pelo mal que você causou em Deus. Aí é uma expressão, porque nós não podemos afetar Deus em nada, mas é uma força de expressão. Por ter ferido o coração de Deus, força de expressão, ninguém fere o coração de Deus. Arrependimento genuíno é quando você machuca o coração das pessoas e você está pedindo Deus misericórdia para como eu vou reconquistar essas pessoas. Você não está preocupado, você não está ali para resolver só uma conta que você deve. Eu devo fulano, vou lá e paguei, pronto. Eu tenho que ir lá conversar com a fulana, fui lá, confessei, pronto. Não, meu irmão, é gente machucada, é gente que você feriu, é gente que você machucou o coração, e principalmente o coração de Deus, porque, amado, pecado, na verdade, se entregar ao pecado, é uma das maiores posturas de ingratidão na vida de um cristão. Todos crentes que entregam uma vida de pecado, ele está sendo ingrato com aquilo que Deus fez na cruz. Eu estou sendo ingrato. Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez. Eu tenho postura de arrependimento. Eu tenho mudança de vida, eu tenho mudança de caráter. Interessante que a palavra de Deus nos exorta o tempo todo, né? Sobre esse arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7:9. Amados, você consegue entender o que é a responsabilidade de você entender a importância da restauração na sua vida? Eu queria trabalhar essa frase aí com você, porque um outro ponto que você precisa trabalhar, eu poderia só escrever a palavra mentira, que é outra postura que você tem que tomar em relação à transformação de Deus na sua vida. Aprenda a quebrar o poder da mentira que você carrega em sua vida. Presta atenção. Um outro ponto que você precisa trabalhar na vida de alguém, e um outro ponto que você precisa trabalhar na sua vida, é trazer a verdade. Eu me arrependi, eu tomei postura, eu enfrentei, eu tive humildade, eu me arrependi. Agora presta atenção. Qual é a próxima postura que você precisa ter na vida? Você precisa saber a verdade de Deus para a sua vida. Você viveu uma vida de mentira. Você viveu uma vida de imoralidade. Você está viciado
te traumatizaram, te adoeceram, mas você acabou sendo viciado nesse adoecimento. Amado, tem gente que ama ser imoral, tem gente que ama ser mentiroso, tem gente que ama ser desonesto. A pessoa gosta de ser desonesta. E isso tem a ver com a crença dela. Você precisa trazer a verdade a respeito de você mesmo, o que Deus pensou a respeito da sua vida. Aprender a enxergar você segundo o que Deus enxerga. Quem é você segundo Deus? Você não é essa pessoa aí. Você não é imoral, você não tem essa identidade deformada. Por quê? Porque sua identidade está em Deus, a sua pureza está em Deus, o seu casamento está em Deus, então você é tudo aquilo que Deus diz a respeito da sua vida. Conheça o que Deus pensa a respeito de você. Conheça o que Deus pensa a respeito de você. Você sabe qual que é o nome disso? O nome disso é isso aí, ó. Presta atenção nessa frase. A renovação da mente. A renovação da mente é um dos pontos mais difíceis no processo de restauração na vida de alguém. A renovação da mente é um dos pontos mais difíceis no processo de restauração na vida de uma pessoa. Amado, não adianta você enfrentar, não adianta você buscar ajuda se você ainda pensa igual uma pessoa que não conhece Deus. Queridos, olha essa frase aí. Não importa o tempo que dure, não importa a dor que você sentiu, a raiva que você precisa colocar para fora, persevere nos processos que Deus tem para a sua vida. Você tem que perseverar, meu irmão. Você tem que perseverar naquilo que Deus tem para a sua vida. Perseverança é um princípio fundamental no processo de restauração. Você tem que perseverar nos processos de cura. Você tem que perseverar naquilo que Deus colocou diante de você. É nesse horário, é nesse momento, é nesse ponto que muita gente retrocede. Por quê, amado? Porque Deus trabalha em nossas vidas por meio de processos. Deus trabalha nas nossas vidas. E como é que esse processo acontece? Essa frase retrata bem disso. A restauração acontece de dentro para fora. Dói, leva tempo, requer investimento pessoal, disposição, perseverança, vigilância, sinceridade, perdão e renúncia. Escute o que eu tenho para falar para você. Quando a gente fala a respeito de processo de restauração, vai doer, meu irmão. Vai doer você se expor, vai doer você se expor diante das pessoas, vai levar tempo. Sabe qual que é o maior inimigo no processo de restauração? Senso de imediatismo. A maioria das pessoas, elas não chegam até o final da sua restauração, porque elas acham que isso tem que ser de um dia para o outro. Não é, meu irmão. Leva tempo. Você tem que mudar posturas, você precisa mudar manias, você tem que mudar algumas posturas em relação a pessoas, você tem que reeducar comportamento, você tem que fazer uma lista de pessoas que realmente você precisa pensar duas vezes se elas cooperam para o seu processo de restauração. Amado, tem pessoas na minha vida que eu só fui reencontrar depois de 10 anos. Por quê? Porque no processo de restauração que eu vivi, e você descobre isso ouvindo a ministração, lidando com as carências, eu não tinha condições de encontrar com algumas pessoas, eu não estava pronto para lidar com aquilo. Teve que ter tempo. É aquilo que a gente descobre quando o nosso filho está doente, você leva no médico. Aí o médico fala assim, ó, você vai dar esse remédio aqui para o seu filho. Você vai dar 8 dias. Mas lá no 2º ou 3º dia, à medida que você der esse remédio, a primeira coisa que o remédio destrói são os sintomas. Mas não tratou a doença ainda, só eliminou os sintomas. Mas você vai continuar dando o remédio. Por quê? Porque se você parar de dar o remédio, os sintomas vão vir piores ainda. Então você tem que repetir a dose. Por que eu falo que leva tempo, amado? Você sabe por que leva tempo?
Porque às vezes você vai você escuta uma ministração como essa, se quebranta, chora, fala, é isso mesmo, Deus, eu tenho que ser transformado, mas você não repete a dose. Aí você vai num culto, tem uma ministração poderosa, você chora, se lança no chão, vão lá, oram por você, aí você fala o seguinte, nossa, fui transformado, Deus me transformou, 3 dias depois você está praticando o mesmo pecado e até pior. Aí você fala, não foi genuíno o que eu vivi lá, foi genuíno, o Espírito Santo visitou você, você foi tocado pela palavra, mas presta atenção, você não repetiu a dose. Você não criou imunidade espiritual na sua vida, meu irmão. Você tem que repetir a dose até você ter condições de poder enfrentar esse problema. Querido, tem momento na nossa vida, no processo de restauração, que você não tem imunidade espiritual para poder lidar com certas coisas, para poder lidar com algumas pessoas. Você tem que fazer um certo isolamento espiritual na sua vida para você ainda ter condições de ter mais imunidade para poder enfrentar. Por isso que restauração leva tempo, requer investimento pessoal, meu irmão. Amado, eu viajo esse Brasil, sinceramente, amado. Quando eu vejo gente chegar para mim falando, pelo amor de Deus, volta aqui. Pelo amor de Deus, me dá isso aí que você falou, tem em DVD, tem em MP3, como é que você tem livro? É a pessoa que quer investir na sua maturidade, ela quer ler, ela quer crescer. Mas, amado, quando eu vejo pessoas, eu já cheguei em igreja, amado, de eu estar no meu 3º dia de seminário e não vender um livro na banca. Não vende. Quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus, esse povo aqui não ama a palavra. Esse povo aqui, eles não têm noção do que eu estou ministrando aqui para eles, porque eles, amado, a palavra de Deus diz que eu amo a tua verdade, eu vou comprá-la, eu vou adquiri-la. A sabedoria precisa ser adquirida. Então, muitas vezes as pessoas não querem investir, não, para que eu vou lá naquele seminário? Para que eu vou sair daqui da minha cidade, lá naquele lugar, ficar lá 20 dias? Investimento, amado. Você tem que investir na sua restauração, você tem que investir na sua cura, você tem que investir no seu casamento, você tem que investir na sua vida espiritual. Tem que ter disposição, falei sobre isso, perseverança, Deus age na perseverança, meu irmão. A palavra de Deus diz em Tiago, é perseverando que vocês obterão vida. Não tem como você alcançar o que Deus tem para a sua vida se você não perseverar nos processos que Deus tem para você. Vigilância, fugir da aparência do mal. Falamos sobre isso. Vigiar, meu irmão. Vigiar. Tem coisa na sua vida que não cabe, não convém a você fazer. Sinceridade, transparência, ser sincero, ser verdadeiro. Perdão, amado. Amado, o perdão é algo importantíssimo na sua cura. Perdoar o abusador, perdoar o pai que te ofendeu, perdoar o pai que te abusou, perdoar a mãe que te abusou, perdoar a mãe que te abandonou, perdoar o pastor que te abusou, perdoar o pastor que te traiu. E renúncia, e renúncia. Por quê? Renunciar, Deus, eu renuncio a esse sentimento, eu abro mão dessa raiva, essa pessoa não me deve nada. Volto a repetir, se você quer entender sobre isso, ouça a mensagem lá do módulo 1, lidando com as carências, você vai entender muito sobre perdão e renúncia. Não tem como, a conclusão, o ponto máximo de todo o processo de restauração é arrependimento, perdão e renúncia. Arrependimento, perdão e renúncia. Eu me arrependo, eu perdoo, eu renuncio isso. Tem pessoas, quando elas vêm confessar pecados para mim, eu falo isso. Então vamos orar aqui agora? Vamos renunciar esse pecado que você tanto gosta? Você quer renunciar a isso? Amado, eu tive pessoas que chegou para mim confessando que a namorada só faz ele cair. Você está confessando só o pecado ou você também quer renunciar esse relacionamento? Não, eu quero renunciar. Não, pastor, aí não. Então você está se arrependendo, mas não quer renunciar? Amada, a renúncia, o perdão, perdoar você, perdoar as pessoas e renunciar. Eu queria finalizar essa aula
com esse versículo maravilhoso da palavra de Deus, de Romanos 6:4, que diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos uma nova vida. Presta atenção. Jesus viveu, escute, Jesus viveu a vida que eu tinha que ter vivido. Jesus morreu a morte que eu deveria ter morrido, mas Jesus também ressuscitou para que nós ressuscitássemos com Ele. A vida cristã, ela é sim olhar para Jesus como modelo de vida. A vida cristã, ela é sim olhar para a morte e entender que eu morri na cruz. Eu fui sepultado com Ele na morte. Mas a vida cristã é saber que assim como Ele viveu, eu também vivo também. Eu sou vivo. Eu tenho vida em Deus. Rios de água viva brotam dentro de mim. Eu tenho sim a vida de Deus. Eu posso compartilhar do maior poder da terra, que é o Espírito Santo habitando na vida de alguém. Então escute, meu irmão, saia dessa vida de autocomiseração, saia dessa vida de culpa, saia dessa vida de coitadismo, saia dessa vida de ficar gostando que as pessoas sintam pena de você e se levante e tome uma decisão em Cristo, na cruz, de falar: eu vou me apropriar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim. Jesus conquistou paz para você, Jesus conquistou alegria para você, Jesus conquistou plenitude no Espírito Santo para a sua vida, e você precisa viver isso na sua vida. Jesus conquistou paz na cruz para você. Toda maldição foi destruída na cruz. Não há mais maldição em Cristo Jesus. Se aproprie dessa promessa, de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é condenado pelo passado que você teve, você não é condenado pelo adultério que você cometeu, porque você se arrependeu, porque houve transformação e agora você vai produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Quando nós estivermos diante dele naquele grande dia, não haverá uma única culpa que Ele jogará na sua cara. Não estou dizendo que você não vai ser julgado. A Bíblia fala que todos nós passaremos por um julgamento. Mas qual é a diferença entre um ímpio julgado e um cristão que vai ser julgado? Algumas pessoas chegam a dizer: não, no dia da conclusão das eras, somente o ímpio será julgado. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus colocará do lado as ovelhas e os bodes. Haverá um julgamento, mas presta atenção. Uma coisa é você ser julgado por um crime que você sabe que você é culpado. Outra coisa é quando você chegar diante de Deus e a balança de Deus vai pesar, e de repente a balança vai pesar porque Cristo fez por você, e não porque você fez algo. Você sabe que você já foi absolvido. Eu estou aqui para ser julgado, e eu sei que eu vou ser absolvido. Por quê? Porque Cristo garante a minha salvação. Cristo garante o seu perdão. Na cruz, Cristo garantiu você não viver em volta desse alpendres, esperando que alguém jogue você lá. Ele está diante de você todos os dias perguntando: queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser transformado? O que você vai fazer? Colocar a culpa nas pessoas que não te jogam no poço? Ou você vai falar: Senhor, eu quero ser curado? Nesse momento que você escuta essa mensagem, eu gostaria que você dobrasse o seu joelho aí, se você puder. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você puder. Essa é a última ministração desse modo cura, e nesse módulo cura emocional para os traumas e rejeições. Mas eu queria orar com você nesse momento. Eu queria pedir para o Espírito Santo nesse momento falar ao seu coração, como Ele já está falando. Eu não sei qual área de vergonha você carrega na sua vida. Eu não sei o que você precisa enfrentar na sua vida. Eu não sei quais são os medos que povoam a sua alma. Mas eu queria dizer para você que uma coisa eu sei: tudo que você passa na sua vida, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados,
Mas Jesus não morreu só pelos seus pecados, Ele morreu pelas dores que você sente. Mas Jesus não morreu só pelas dores, Jesus morreu pela culpa que você sente. Mas Jesus não morreu só pelos seus pecados, pelas suas dores e pela sua culpa. Ele morreu para que você tenha vida. E assim como Ele ressuscitou na cruz, se você recebe, se você entende essa salvação, o Senhor Jesus Cristo te ressuscita, Ele transforma o seu coração tomado pelo pecado. Querido, eu creio no poder da cruz. Eu creio que a cruz de Cristo transforma um adúltero. Eu fui transformado, eu era um homem adúltero. Eu creio que a cruz de Cristo transforma a mulher adúltera. A cruz de Cristo transforma o coração, o coração petrificado pela raiva do abuso, pelo ódio do abuso. Mas escute, você precisa derramar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, me cura dessa dor, me cura dessa mágoa. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus será enviado nesse exato momento ao seu coração. O Espírito Santo, quando escuta a voz do arrependido, o Espírito Santo, quando escuta a voz daquele que clama pela misericórdia, ele escuta a voz daquele que está chorando pela dor do pecado, da culpa, da raiva, da dor. O Espírito Santo entra no seu coração e te transforma. Não são as minhas palavras, não são os meus argumentos, não é a minha apostila que te transforma. Tudo isso aqui é um meio para o Espírito Santo agora, nesse exato momento, entrar no seu coração. Por isso eu queria orar agora: Espírito Santo, vem ao coração dessa pessoa agora. Cura a alma dessa pessoa, Pai. Entra em áreas onde ninguém consegue entrar, em pecados onde ninguém consegue tocar. Cura essa alma, Deus, e leva essa pessoa a viver um novo tempo, um novo tempo de vida, uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Eu me recuso a viver uma vida. Presta atenção. Eu me recuso a viver uma vida fora daquilo que não foi conquistado por Cristo. Eu vou viver tudo que Jesus conquistou para mim na cruz. A minha cura, a minha paz, a minha alegria no Espírito, o meu casamento saudável, a minha libertação do pecado, não só do pecado, mas da maldição do pecado. E eu vou viver um coração pleno, restaurado. Eu espero que essa ministração venha concluir na sua vida aquilo que Deus deu início. Amém? Deus abençoe, e eu sei que muitas coisas que Deus tem acrescentado na sua vida, isso vai crescer, multiplicar e transformar outras vidas. Deus abençoe.